próprias têm a dificuldade, primeiramente, na parte da pronúncia, e tem gente, a entonações, tem gente que tem dificuldade de formar as frases, e tem uma grande outras parte que nunca estudou, tá? Está para começar, e tem gente autodidata, tem gente que aprendeu pelo Mondly, ou seja, algum aplicativo no online, tá? Tem de todos, tá? Então, torna-se muito interessante a gente estar todo mundo junto aqui para conhecer, tá? Quais são os métodos que possam realmente ajudar vocês conseguem dominar a falar mandarim, tá? Eu pedi, inclusive, a algumas pessoas, né, para, se possível, falar alguma frase, tá? Não vale zai jian, xie xie, ni hao ma, tá? Esquece. Isso não está dentro, tá? Isso não faz sentido nenhum. Não é falar isso que significa você falar chinês. Porque chinês, uma língua tonal, tá? Essa aqui é a maior diferença das línguas. Temos aqui uma pessoa que já fala 5 línguas, inclusive, né? Que fala 5 línguas, ótimo, tá? Porque é aí que a gente vai ter uma ideia melhor como deve aprender a língua, tá? Eu acho que eu pedi para o Guilherme, pedi para você fazer algumas frases ou não? Por favor, você pode ativar o seu som agora. Você pediu para eu falar uma frase assim com mais ou menos umas 10 palavras. Exato, 10 ideogramas. Isso. Tá? Se quiser iniciar, pode. Mas eu falo o significado ou só Não, não, falo não, para... exatamente isso que eu não quero. Eu quero Tá, sim. você falar chinês, tá? Você vai falar chinês e eu vou falar o que você falar, tá certo? Daí que a gente vai saber se, né, eu consigo Se a entender pronúncia sua tá fala ou certa, né? não, não é? Vamos lá. Jintian shi 2021年10月25号。Ok. Compare a diferença de pronúncia e a entonação do professor com a frase do Guilherme. 今天是2021年10月25号。Você pode ver, eu escrevi as palavras não usando nenhum seja pinyin, nem o suí. Isso é a primeira parte que eu quero que vocês entendam. Por que você precisa aprender etapa por etapa para podermos chegarmos até aqui, tá? Agora, eu peço, tem outra pessoa voluntária que queira fazer isso também? Tem uma outra pessoa que seja voluntária? Jefferson? Pode ativar seu som, Professor, por favor. estão me ouvindo? Estou ouvindo bem claro. Pode falar. Só fazendo uma correção aí, eu fiz um curso que é programado para 1 ano, Sim. só que eu só estou com 2 semanas nele, entendeu? Só fazendo a correção da minha própria resposta aí no questionário que vocês mandaram, entende? Aham. Então, eu só estou em 2 semanas nele. O 2 curso semanas, que é então, ok. programado para um Tá. ano. Tá, tudo bem. Tá, então, nesse caso, não vou pedir para você falar. Alguém poderia, talvez eu tinha aprendido swing, queira tentar falar alguma coisa? Por favor, isso é importante para nosso esclarecimento, tá? Porque justamente não importa de que forma você aprendeu, tá? Seja autodidata, seja você aprendeu online, tá? Daí que eu vou mostrar para você passo a passo
quais são as correções necessárias para você entender o que é necessário para você aprender a língua. Josi finalmente entrou. Boa noite. Tá? Mais alguém que possa tentar? Só essa frase? Alguém quer tentar falar alguma coisa? Não. Tá, tá, Alexandre, por favor. 我对中国文化很有兴趣。Observa a diferença da pronúncia do professor Tsai com Alexandre. 我对中国文化很有兴趣。 Tá. Lembrando, o que está escrito aqui, eu estou usando a versão tradicional. Mas não se importa, tá? Não se preocupa. Hoje a gente vai resolver todo tipo de problema. Seja você aprendeu pelo Pinyin, se aprendeu pelo Twin. O interessante é que hoje estamos no mundo digital. Tudo isso não será mais problema. Quando eu comecei a dar aula, era muito problemático, tá? Porque o pessoal não tinha todas essas ferramentas. Hoje, isso é simplesmente fácil de ser resolvido, e eu vou mostrar parte a parte para vocês entenderem. Agora, antes de a gente chegar dessa etapa, alguém queira fazer primeiramente alguma pergunta sobre assim, a dúvida que você tem, a dificuldade que você tem, para que eu vou utilizar essa parte e logo a gente entrar no assunto. Por favor, seja mais... Participe. Vamos lá. Alguém queira Posso falar? fazer uma aqui? observação? Ok? Estão me ouvindo? Tô. Pode falar. A observação que eu fiz no questionário, porque eu já estudo outras línguas, né? Sim. Então, vou falar rápido aqui para não culpar. Você vê 1000 cursos, força da expressão, de você atingir até lá o nível HSK2. Sim, sim, Só sim. que daí para frente, Sim. ninguém. Aham. E foi por esse fator, eu estudei, nem sabia desse outro método, vou ser conciso para não culpar, que Sim. eu fiz o cadastro com o professor e vou até o final nisso, entendeu? Sim. Porque os outros idiomas Sim. não é uma curiosidade para falar bom dia, boa noite, é Sim. você É ter fácil. um mínimo do idioma. Sim. Tá. Ótimo. Ótimo essa colocação. Tá? Eu acredito, provavelmente aqui está presente, alguém já teve a experiência de aprender outras línguas. Lembrando, existem dois tipos de línguas. Uma que é silábica, como japonês, português, inglês e muito mais. Apenas poucas línguas são tonal, como chinês, árabe, me parece que é também. Na verdade, é necessário entender isso primeiro, porque essa parte acaba tornando a grande dificuldade na aprendizagem das maiorias. Porque, por exemplo, o que vocês falaram? Eu entendi. Tá? Eu entendi porque eu já ensinei mais 20 anos. Mas eu vou falar para você, se você falar para uma pessoa que não sou eu, que está conhecendo, eu estou mais de 40 anos aqui no Brasil. Tá? Então, eu conheço até o sotaque, como eu tenho sotaque também, as coisas que se queriam falar, sem problema nenhum. Mas se você começar a falar simplesmente para um chinês, ele vai ter dificuldade para entender. É isso que eu quero chegar. Porque não é tão simplesmente como você acha. Por quê? Se eu colocar isso aqui, deixa eu compartilhar essa informação pelo... vocês vão entender por que eu digo isso. Por exemplo, vamos share screen aqui. Deixa eu aqui onde eu coloquei. Tá. Não, não é aqui ainda. Deixa eu share screen para vocês. Aqui. Ok. Tá. Tá, por exemplo, aqui vamos compartilhar essa informação.
Aqui, pronto. Muito bem. Você deve estar vendo a tela que eu estou vendo também, não é isso? Então, aqui no lado esquerdo, temos a versão simplificada. Tá? E o que está embaixo aqui, esses romanos, letra abecedário, se chama pinyin. Então, já vou aproveitar e explicar o que é pinyin. Tentando usar a letra abecedário, através dessas letras que você já conhece, para simular falar o som. Teoricamente, é muito boa, se o som realmente 100% corresponde. Só que não é o fato. Esse que acaba gerando o problema. Tá? Por exemplo, você tem aqui, ó, se você começar a ler por aqui, alguém poderia tentar falar isso aqui, usando o pinyin. Quem já aprendeu pinyin, queira ser voluntária, por favor, ativar o som. E vamos falar essas frases que tem aqui. Alguém poderia fazer isso? Não. Acho que a pessoa ainda está com uma certa dificuldade, né? Tá? Então, você vê, ó, eu vou tapar aqui, quando eu leio, eu não preciso mais ler qualquer esse tipo de coisa. Isso significa, para você aprender, primeiramente, a parte da pronúncia, você tem que aprender a fonética primeiro, para depois você chegar no ideograma. É assim que funciona em chinês. É totalmente diferente. Por exemplo, eu cheguei no Brasil, uma semana aprendi todos os alfabetos e comecei a tentar falar. E o português é fácil de aprender, porque você lê do jeito que está escrito. Tá? Então, torna-se muito simples fazer isso. Porém, não acontece em chinês, que é muito mais complexo, adicionando ainda mais as entonações. Tá? Então, hoje vou tentar explicar para você ter uma ideia de tudo essas componentes necessários para você possa realmente falar corretamente. Já que ninguém quer tentar isso, eu vou ler para você. 上周六, 卡布里奥, o nome de uma pessoa, 与家人一同庆祝了自己的107岁生日。老人生活在圣保罗州内地 Ribeirão Preto 市。这是自疫情开始以来第一次与家人聚会。Vocês já perceberam isso? O que eu estou falando é com entonação. Eu garanto para qualquer um de vocês. Mesmo você soubesse falar pelo pinyin, se você não tivesse um treino corretamente, ao falar tudo isso, você provavelmente vai desmaiar, porque você vai sentir falta de ar. Porque quando você fala tudo isso aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, chega no final, você vai ter esse problema. Só que quando você falar japonês, arigato sayonara, inglês, thank you very much, não tem esse problema. Tá? Então, para aprender mandarim, primeiramente, eu quero mostrar para vocês, a gente precisa saber primeiro a parte de fonética. E a fonética, não importa se você já começou com pinyin ou com suin. Eu sugiro suin, por quê? Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, para a gente melhor explicar isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, esse aqui. Ok. Pronto. Vamos fazer esse compartilhamento aqui. Stop share. Aqui, agora, tenho que escolher. Aqui, pronto. Share screen. Pode ser esse aqui. Pronto. Vamos lá. Então, temos uma comparação de dois sistemas. O que está na frente é os símbolos, como eu falei, que não são abecedário, portanto, você não conhece. E a segunda linha, a segunda coluna aqui, você tem abecedário que você já conhece. Por isso que eu falo, teoricamente, se isso funciona, seria maravilhoso. Eu não tenho nada a contra. Só que não, realmente, não funciona muito bem.
Porque tem vários sons, por mais que você tenta, você não vai conseguir falar usando esses símbolos, tá? Então, alguém já sabe usar pinyin, que queira ler para mim os básicos aqui? Tá? Olha, eu peço a participação de vocês, isso é importante, para a gente possa realmente... Quem? Franciele. Ah, tá, por favor, leia. Pá, A, pô, a, pai, a, pai, pei, a, pau, a, pan, a, pan, pan, pão, tá, aham, pão, a, pi, tá, pie, tá, piao, a, pien, aham, pin, a, pin, aham, pu. tá. Está próximo, tá? Deixa eu mostrar para você ver outra versão. Por que usando o Suyin, você terá uma pronúncia precisa e, consequentemente, quando você junta outros símbolos fonéticos, né, esses símbolos, o som sai perfeito. Quando você tenta usar pinyin, eu vou dizer, se você, né, ouve bastante, você consegue assimilar. Mas tem coisas que você, como fosse, sempre vai faltar um pedaço. Eu vou te mostrar por quê. Quando você vê pá, você simplesmente já juntou os dois. Pá, pó, pai, pei, você juntou direto. Sendo que, se você conhecer cada símbolo, aí junta outros segundos símbolos, ele vai dar o resultado do som. De uma forma como fosse a gente quer construir construir uma casa estilo chinesa. Quando você usa tudo tijolo, material chinês, a coisa vai sair bem chinesa. Mas como você está tentando usar abecedário, vai dar para ver, mas pessoal vai... Essa que é a questão. A maioria das pessoas que tenta aprender chinês, quando fala, a gente já sabe de imediato que você está falando de forma estrangeira. Eu já identifico você está falando de uma forma, pela forma que você aprendeu. Tá? Agora, deixa eu mostrar isso para vocês. Você já falou direto, pá, mas quando a gente aprende o Suyin, não funciona assim. Como que se lê essa primeira sílaba? Né, que eu estou apontando por aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho, talvez fique melhor. Eu não sei se dá para fazer por aqui. Não, acho que não. Aqui dá, para ficar maior, tá? Ó, agora fica melhor, mais fácil para o pessoal ver. Esse primeiro símbolo chama P. Agora eu pergunto, como você representa esse som usando o adversário? P. Percebeu? Não tem como representar. E o segundo, dá. Tá? Eu não estou falando que todos não dá. Só que tem mais ou menos 12 a 15. Esse 12 a 15, no final, vai virar problemão. Tá? Então, se você... Ó, A é A. Tá certinho. Tá? Não tem galho nenhum. Você pode falar A sem problema. Só que alguns sons, se você não aprendeu da forma que eu vou explicar agora, por exemplo, P, A, por isso, depois resultado fica pá, P, A, pá, P, O, pó, P, ai, pai, P, ei, pei, P, ao, pau. Percebeu? Ele te dá toda a informação necessária para você pronunciar corretamente. Lembrando, só estamos na fonética sem falar ainda a entonação. Tá? Então, como eu leciono as pessoas? Vou te mostrar aqui. Vamos tirar isso que tem que primeiro. Não, essa aqui não, tem que ir aqui primeiro. Tá, então, deixa eu ver aqui. Não, tá. Aqui. Tá, deixa eu abrir aqui.
Tá. Fonética. Esperar um pouquinho, deixa eu abrir as coisas aqui, aí já compartilha com vocês. Aqui, pronto, achei. Essa aqui é a primeira parte, agora vou compartilhar. Essa aqui é a primeira parte, quando eu começar a ensinar a pessoa para aprender chinês dessa forma. Aqui, você tem o primeiro símbolo fonética. Consequente, depois tem bastante. Segundo, terceiro, até o final, tá? O que eu fiz? Eu coloquei o primeiro símbolo fonético e com todas as possíveis combinações, que são essas aqui, que está com a letra, tá? Então, com isso, a pessoa, quando está aprendendo, primeiro, ele vai aprender junto comigo, p, aí você repete, tá? Eu vou dar dica como fazer esse som corretamente. É como fosse você falar p, só que usar o som aqui da garganta, chama pessoal, tenta falar esse som. Isso, tá? Bom, aí o pessoal, o som está... fala de novo. Perfeito. Tá? Pessoal, não se preocupa. Quando começar assim, eu tenho todos os áudios gravados em som, que você vai... Eu vou dar dica, demonstra, e, bom, você está com o som desativado, não dá para falar, mas quando for na aula, não seria isso. Todo som vai ter ativado, a gente vai falar, eu vou ouvir vocês falando. Tá? Então, vamos dar um primeiro exemplo para você entender melhor. Se eu falar aqui, ó, p, a, pa, p, o, po, p, ai, pai, p, ei, pei, p, ao, pau, que, na verdade, quando a criança é chinês, ele começa junto dessa forma. Você não, pá, já falou direto. Só que tem alguns sons, tá? Por exemplo, vamos continuando. P, ao, pau, p, an, pan, p, an, pan. Flancieri, você tinha falando essa palavra? Não. P, an, pan. Esse é um dos sons que eu te garanto, tá? Qualquer um falar aqui, tá? Não vai acertar. Você pode usar qualquer símbolo fonético, pode usar pinyin, você não vai acertar. Deixa eu ver aqui, ó. Som seria este som aqui. Aqui, ó. Aqui, desse jeito. Tá? Então, se você tentar usar símbolo fonético, você vai acabar ser influenciado, interferindo pelo abecedário. Aí você vai falar alguma coisa assim, pan, não é. Parecido, mas não é. Esse que é o problema. Porque quando aprendemos, usando símbolo fonética, o som é exatamente desse jeito. Pam. Quando você finaliza, sua boca é aberta. Não fecha nem um milímetro. Só que esse som você pode tentar. Eu vou pedir, tá? Por exemplo, vamos botar aqui, tá? Vamos botar aqui, deixa eu colocar aqui, gallery, tá? Graciele, onde você está? Você que já tem uma base de... Aqui, tá, por favor. Você poderia ativar seu som? Isso, ativar o som? Isso, tá? Tá? Eu quero você distinguir, tá? Que são muito parecidos. Você já fala an, tá? Você já estudou. Quanto tempo você estudou? Olha, eu estudo há 9 meses. Então, 9 meses, tá? Então, esse som, por exemplo, você sabe falar, você me ajuda. Você sabe, ou eu ajudo, qualquer coisa que tenha a ajudar. Falar essa palavra para me ouvir. Ajudar.
Ajudar. Isso, em chinês. Não sei se você chegou a aprender essa palavra. Acho que não. Não Não, lembro. tudo bem. Muito. Muito. Aham. Pode falar, por favor? Hao. Muito. Eu estou falando, how é bem. Não. Muito bem. Bem. Por exemplo, então pode falar. Fala os dois. Muito bem. Tô nervosa. Não, fica tranquilo. Estamos aqui curtindo. Pessoal, relaxa. Relax, please. Não fica tensa, tá? Essa palestra vai ser interessante só para você conhecer, tá? Não se preocupa. Vamos lá. Muito. Muito bem, né? Você fala, você está bem? Eu estou muito bem. Ela ficou nervosa. Alguém que saiba, por favor, não seja tímido. Eu estou aqui para ajudar. Se a pessoa fica receoso, fica assim, a gente não vai conseguir entender o problema. Eu estou querendo mostrar o problema para você entender exatamente o que está acontecendo. Guilherme consegue falar? Não. Alguém? Mais alguém? Josi? Pablo? Hao. Hã? Quem falou? Hao. Quem? Isso é muito bem. Eu. Essa. Agora. Fala de novo. Hao. 很好, tá? O som está bem próximo, tá? Porque você usa um som, você vê, ó, mas pelo pinyin, como se escreve, vamos ver aqui, tá? Agora vamos ver quando você tenta falar essa palavra, ó, vamos colocar aqui, ó. Muito bem, não é? Aqui, pronto, ele tem aqui. Ó. Tá? Perceberam? Ouviram o som? Esse som sai da garganta. Mas se muita gente falar isso, por quê? Esse som, você nunca ativaram essa parte para falar. Sem orientação, você vai ter uma maior dificuldade para falar. Porque você vai falar, Ué, parece, mas não está certo. Agora, alguém sabe falar ajudar? Me ajuda. Vamos colocar aqui. Tá, pronto. Aqui, ó. Aqui eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão ver. Quem sabe falar, por favor, não tem motivo para ser tímido, por favor. Aqui, ó. Aqui eu já mostrei o pinyin para vocês. Você não aprendeu o pinyin? Então leia. Quem pode ler? Eu posso tentar. Tá, vamos tentar. 帮我 Quem está falando? É eu, Pablo. Pablo. 帮我. De novo, fala mais alto. 帮我 Pango. Agora, dá para passar, dá para passar. Pango, tá? Agora, se eu falar, vocês ajudam eles. Pronto. Vamos ver como que fica. Aqui está. Tá? Pablo, consegue ler essa palavra? 帮助他们 帮助他们. Você está falhando na entonação. Vamos ver. 帮助他们. Ju é a quarta entonação. Tá? Como eu falei, essa palestra a gente queria ser demonstrativa para você entender o problema. O pessoal aprendeu Pancho, mas quando você não começar pelo começo de aprender o chinês, se você não trabalha, é como fosse você vai tocar o violino. Só que se você não tem um treino bem afiado sobre notas musicais, quando você fala, é como fosse você está falando, em vez de mim, você está falando Fá sostenida, entendeu? Fica uma coisa nesse sentido, tá? Porque o som é terceira, ni, pan, primeira, chu, quarta,
他们 quinta. Então, se eu falar de uma forma na velocidade normal, 你帮助他们. Você pode perceber, se o Pablo fala, foi bom, tá? Para quem aprendeu pinyin, não está mal, mas você vai perceber uma diferença enorme. Lembrando, se você não enfatizar logo no começo, pegar o jeito, futuramente, quando a frase fosse grande ou rápida, aí vai virar problema. Porque vocês vão ver, se eu vou falar na velocidade normal, 你帮助他们, 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 你帮助他们. Tá? Porque quando a gente fala a língua, no final vai chegar nesse nível. 你帮助他们. Simplesmente assim. Mas, para você ter isso, especialmente em chinês, porque se fosse japonês, não precisa. Sayonara, arigato, você fala na hora. Não tem entonação. Eu posso falar de qualquer jeito, o pessoal vai entender. Mas não em chinês. Se você errou, por exemplo, eu já não entendi já. Porque você alterou a entonação da primeira para outra entonação. Ou, tipo, isso também não dá certo. A pronúncia pode estar correta, só pelo fato que você errou uma entonação, dançou. A pessoa não entendeu mais o que você falou. Olha, uma frase de 5 ideogramas, por falha de uma, aí a frase toda não dá para entender mais. Tá? É por isso que eu já tive alunos que me falaram que foi para a China tentando achar biblioteca para o taxista, levou para o zoológico. Tá? Essa que é a situação. Tá? Então, eu vou mostrar como seria o material. Né? Por exemplo, aqui a gente tem, deixa eu conferir aqui primeiro. Ok. Tá? Então, aqui, ó. Inicialmente, a pessoa vai começando pela simprofonético. Aí já começa a complicação, tá? Essa aqui, olha, geralmente passo algumas aulas só para sair daqui. Eu vou repetir lentamente, qualquer um de vocês pode tentar falar, vocês vão perceber, sozinho vai ser muito difícil. Como você vai representar isso usando o abecedário? Fala para mim. Como você vai fazer isso? Não tem como. A verdade é essa, tá? Daí, próximo é um pouco mais simples. A gente chama som de dente, né? Entre dentes. Vogal, simples. A, O, E, tranquilo. Didongo, I, E, A, O, tranquilo. An, on, essa série, outras complicações. Tá? Essa série, outra complicações, que são sons que não tem como representar. Se você ler por aqui, você vai ver, não vai acertar, tem muitos deles. O resto, ó, e a última aqui, ó. Alguém saberia ler essa última som aqui? Que seria equivalente, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. Inscrição, não. Aqui, deixa eu corresponder. Aqui, acho que aqui não é. Aqui. Pronto, não. Aproveitando de te mostrar, tá? Que quando eu estava ensinando, tudo isso tem um material. Essa aqui corresponde à primeira lição, tá? Primeira lição, onde eu utilizo as ideogramas aqui, e nessa fase, pessoal, vão ler, primeiramente, espera aí, deixa eu ver, não está compartilhando tela, a pessoa não vai conseguir ver isso aqui. Tá? Então, deixa eu compartilhar a primeira tela. Tá? Essa aqui, depois que a pessoa ter aprendido todos os fonéticos,
Então, teoricamente, vocês vão conhecer todas essas combinações. É por isso que você tem que passar a primeira parte fonética. Daí, você vai ler só no pato direito, que representa a parte do som e a entonação. Tá? Então, com isso, quando você já conseguir falar, e simultaneamente você vai começar a escrever, tá? Escrever, tanto você quer escrever em tradicional simplificado, uma escolha pessoal, tá? Não há problema nenhum, tá? E aqui também, aqui, ó, por exemplo, 你好吗? 好，你好吗? 很好，你忙不忙？不忙，你忙吗？我很忙，你不累吗？我很累，你累不累？我不很累。Esse aqui seria o texto que significa: como vai você? Estou bem. Como vai você? Muito bem. Você está ocupado? Não estou ocupado. Você está ocupado? Estou muito ocupado. Você não está cansado? Estou muito cansado. Você está cansado? Não estou muito cansado. Essa aqui seria a tradução. Por que eu coloquei dessa forma? Porque aí já entra a parte gramática. Porque em chinês, na verdade, a gramática é a parte mais simples. Porque você tem o sujeito, tá? Você tem o verbo, você tem o objeto, daí você já consegue formar as frases. Na que forma? Afirmativa, negativa, interrogativa, interrogativa negativa. Rapidamente, você consegue começar a montar as frases básicas. Conforme que você começar a entender isso, depois, cada vez, ó, aqui eu tenho a explicação, a tradução já tem aqui, ó, é que são material que eu usava, tá? Ó, e aqui explica, tá? Até coloquei até a forma simplificada. Por isso que eu falo, se você quiser escrever tradicional ou simplificado, você que escolha. Para mim não há problema nenhum, ok? E o vocabulário, a maioria das pessoas não sabem que chinês, o sujeito, você tem para o homem, você tem sujeito para objeto, você tem sujeito para animais e para Deus. Tá? Eu tenho certeza que a pessoa aprender. Ou seja, na matéria que eu uso, eu procuro, digamos, organizar de uma tal forma, você entendendo a parte teórica, futuramente você consegue montar. Porque eu vi uma menina que falou que já fez SK assim, no nível 1, ou 2, ou 3, e ela não conseguiu formar a frase, que não é assim. Tá? Formar a frase, na verdade, em chinês é a parte mais fácil até. Tá? Porque depois que você entendeu a estrutura, o resto já fica fácil. Ó, aqui você tem, ó, aqui já mostra sentença simples, afirmativa, negativa. Ó, e aqui, ó, eu sou muito alto, você não é muito alto. Pergunta, como você fazer pergunta? Basta colocar essa partícula no final. Quando eu sou alto. Mas quando você quer fazer essa frase virar pergunta, é tão simples. Só acrescentar ma no final. O local, eu estou afirmando que eu sou alto. Mas quando eu quero falar sou alto, local ma. Toda vez que você ouvir ma, alguém está fazendo uma pergunta. Tá? Então, se for negativo, simplesmente colocar não entre no meio. Tá? Então, dessa forma, ó, tem a tradução, esse material que eu uso. Ó. E aí você tem uma outra forma de fazer pergunta. Por quê? Para não ficar mamamá o tempo todo. Senão você vai ouvir o mal o tempo todo. O chinês, você tem a segunda forma de fazer a pergunta usando repetição. Tá? Por exemplo, tá, hao bu hao. Em vez de eu falar tá, hao, ma, que é a forma que muita gente talvez já conhece. Mas se eu não quiser ficar ma o tempo todo, tá, hao bu hao. Pronto. Tá? Então, você tem duas formas. Logo, logo, você já vai conseguir falar as primeiras frases básicas, ok? Deixa eu ver aqui. Depois, também tem exercício, tá? Aí, já deixo aqui, usando uma palavra man, aqui, ocupado. Você vai formar o quê? A frase interrogativa usando ma, tá? E tem a outra forma, usando a repetição, tá? Com isso, você vai conseguir, porque, olha, eu quero falar sinceramente, a forma correta de você aprender chinês,
na verdade, você tem que buscar escrever. Porque, senão, futuramente, quando você vai para algum lugar, ler jornal, você vai ter um maior problema. Revista, você vai ter um maior problema. Tá? Então, bom, só que eu deixo claro. Na verdade, hoje, temos todos os recursos. Então, hoje, independente se você já aprendeu pinyin, não tem problema. Qual é o problema? Eu só vou pedir, ao lado do pinyin, você colocar o símbolo fonético. Acabou. Tá? Então, aos poucos, você vai transferindo aquele pinyin que você conhece, passando para o Zhuyin e com as minhas correções. Porque eu vou corrigir todo o som que não estiver correto. Tá? Então, é dessa forma que você vai conseguir entender, né, por que eles falam desse jeito. Tá? Depois, ó, aqui tem a parte que explica verbos, verbos estativos, advérbio, pronome, partícula. Ó, tem tudo isso, esse material que eu usava quando eu estava. Isso referente, na verdade, basicamente, quando eu entro no segundo módulo. O primeiro módulo é justamente fazer com que você tenha o domínio total do quê? Fonético e entonações. E eu garanto a vocês, depois que você aprendeu toda essa parte, você pode fazer teste. Simplesmente pegar a frase, colocar que a gente pode oferecer aqui o fonte, já vem com um símbolo fonética do lado. Daí, você talvez ainda não entende o que significa por falta de vocabulário, mas pega a frase, você lê para um chinês, você vai ver como eles vão ficar surpresos. Porque essa aqui é a resposta que eu tive quando muitos alunos falam para mim, nossa senhora, você está falando como chinês. Mas, olha, eu sei que várias pessoas já falam, mas eu entendo, mas você está falando como um estrangeiro. Essa é a diferença. Tá? Vocês estão falando, muita gente que aprendeu está falando como um estrangeiro. Por quê? Eu expliquei. Você simplesmente, em vez de p, a, pá, você juntou. Com essa junção, muitos detalhes foram-se embora. Você não consegue perceber essas mínimas diferenças. Tá? Que nem Guilherme, por exemplo, vamos ver uma frase. Eu espero que você possa me ajudar. Dá para aceitar esse desafio? Eu espero que você possa me ajudar. Eu posso até colocar isso no pinyin para te ajudar, fica mais fácil. Vamos lá. Eu espero que você possa me ajudar. Pronto. Aqui, tá? Vamos compartilhar isso aqui, tá? Vamos colocar share screen. Espera aqui. Ups. Espera aí. Fica aqui fora. Aí. Onde você está? Aqui. Pronto. Tá? Se quisessem ver na forma tradicional, não é problema nenhum. Já está na forma tradicional. Simplificado, aliás. Tá? E o embaixo que tem é o pinyin. Tá? Essa aqui está o pinyin. Tá? Então, alguém que aprendeu isso aqui, alguém possa tentar ler essa frase para mim, por favor? Sim, posso tentar. Tá bom, vamos lá. 我希望你可以帮助我。 Tá. Eu vou reproduzir. Guilherme está falando? Quem está falando? Eu. Guilherme, né? Repita de novo. Segunda vez, quem sabe sai melhor. Vamos lá. 我希望你可以帮助我。 Tá. Agora, vamos colocar o microscópio. Aí vocês vão começar a realmente entender o que eu estou falando. Vamos tirar isso aqui primeiro, que ele já falou, já é o suficiente para a gente entender. Tá? O O, tudo bem. O que você falou em seguida?
Sem ler fica Eu não difícil, né? consigo. Bom, então vamos voltar para você ler compartilhar aqui, ó, você vê, ó. Aqui está. Vamos. Lê essa segunda parte, depois o ó, tudo bem. 希望 Tá, para aqui. Repete alto. 希望 Xiwan, né? Agora, me olha, vou mostrar para você claramente, para você entender o que, afinal de contas, estou falando. Xiwan, Xiwan. É o que você falou, não foi? Xiwan. isso. Agora, como fazer isso usando simprofonética? Dá para ver? Tá? Eu, usando o método de Swing, como vou pronunciar esse som? Xi, i, xi. Primeira entonação. U, an, uan. Quarta entonação. Agora, você fala Xiwan. Não, porque você fechou a boca. Porque esse som eu falei. Sempre, como que eu ajudo a sua aluna? Coloca uma boca aberta aqui. Xiwan. Você viu que eu fechei alguma boca em um instante? Não. Xiwan. Sempre tem que ser assim. Por quê? Nessa série, você tem en, an, on, an, que são muito parecidos. Precisa basicamente 2 aulas só para falar esses 4 sons. Porque é tão parecido, você vai, ó, an, on, an. Tá? E cada deles tem a sua característica específica. Se você não entendeu onde que é o ponto exato, você está falando, como eu falei, mais ou menos. Xiwan. Xiwan. O pessoal vai entender, mas, bom, você está falando mais, sabe? Não está falando Xiwan. Ok? Esse aqui é o ponto principal. Depois, o Xiwan, ni falar depois ajudar. Como que ficaria ajudar aqui? Vamos ver. 可以可以. Depois, 帮助我 Angju. Esse aqui ficou melhor. Mas você vê, ó, esse som aqui no an, esse som no an, aqui também no an, mas devido ao som do pinyin, você acaba errando um, mas na outro dá para passar. Por que isso pode acontecer? Por causa do pinyin. Mas no zuyin, ó, 可以, por quê? 帮助, deixa eu escrever aqui. Então, se eu uso o zuyin, como que ficaria? O é tranquilo, porque o som, seja o é fácil de falar. Percebeu? Os sons, especialmente em alguma série que tem aqui no meio, são complicadas. Tá? Sem você tivesse uma correção, né, bastante próximo, raramente a pessoa consegue falar. É isso que eu tenho ouvido. Muitas pessoas falam chinês dessa forma. Mas só que por quê? Por causa que a culpa, na verdade, não é sua. Por quê? O pinyin, lembrando, se você quiser saber por que ficou assim, na verdade, a resposta é simples. Quem usa o pinyin? O chinês de China continental. Lembrando, ele nasceu falando chinês. Você não fala, nasceu falando chinês. Você nasceu falando português, inglês, outras línguas. Então, esse som, esse símbolo, essa letra romana já está gravado na sua cabeça. E quando você, olhando aquelas combinações em pinyin, a primeira coisa que vem é a sua língua mãe. Daí você começar a falar isso aqui. E como o chinês, ele aprendeu assim, porque ele já fala corretamente. Mas como ele não sou como eu, estou mais aqui 40 anos, eu conheço o português, eu conheço o chinês, eu conheço a dificuldade tanto de um lado como do outro. Então, é aí que eu vou conseguir ajudar você para corrigir esse som.
Porque a gente, na aula, eu geralmente passo arquivo de áudio. Depois que eu passo as dicas importantes, vocês vão seguir o áudio, porque o som no começo é fácil de você esquecer, você não conseguir pegar. Porque qualquer língua é assim, você tem que criar uma imagem na sua cabeça para que ele torne-se familiar para o seu ouvido. Tá? Se você aprender inglês, mesma coisa. Se você não fizer isso, quando você falar, você sente dificuldade para falar. Para chinês é muito mais ainda, por causa da entonação. Então, eu estou falando, primeiramente, essa parte da fonética só. Tá? Então, quando eu começar a passar o material aqui, por exemplo, esse material aqui, esse aqui que seria a primeira parte que ia ser usado. Deixa eu ver aqui. Aqui está, tá? Essa aqui é a primeira parte fonética. Apesar, aqui tem todas as entonações, mas como que eu peço, o pessoal só fala tudo na primeira entonação. Pa, 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 pai, 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 pau, pau, pan, 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 pão, pan, pai, pi, pai, pie, paiau, piau, paian, pien, paian, pin, paion, pin, pau, pu. Eu estou falando tudo somente na primeira entonação. Por quê? Porque se você não está familiarizado com a primeira entonação, logo de começo eu te adiciono mais a entonação e você vai bagunçar tudo. Você não vai conseguir nem acertar o som, muito menos entonações, vai virar uma bagunça. Tá? Eu já ensinei muito tempo, eu vejo muito, por isso que você vai ler primeiro a entonação. Depois que você sabe, agora vou demonstrar uma vez, só para ter uma ideia, quando se for falar corretamente, com entonação. Pa, 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 po, pai, pai. Segunda entonação. Pai, pei. Quarta entonação. Pau, pau. Pan, pan. Primeira entonação. Pan, pan. Pang, pang. Pão, pão. Pai, pi. Segunda entonação. Pai, pi. Você vê, toda vez que eu vou lendo o símbolo fonético corretamente, o som sai naturalmente. Você não tem nada que se preocupar, ele vai exatamente do jeito que... Agora, se você usa pinyin, ele juntou. Daí os detalhes sumiram todos. Por isso que a pessoa acaba falando alguns detalhes sem ser percebidas. Tá? Então, se eu não te mostrar como deveria falar esse som, fica muito, extremamente difícil você conseguir acertar. Paiau, piau, terceira entonação pela primeira vez que estou falando agora. Paian, pien, paian, pin, paion, pin, pau, pu. A quarta entonação. Tá? Então, pensa, se você não conseguir nem falar, vai falar entonação, virou bagunça. Daí, assim por diante, outras combinações. P, pa, pa. Ou seja, aqui já foram todas as possíveis combinações. Ou seja, depois que você terminou tudo isso aqui, o que acontece? Não há combinações que você não conhece mais. E certamente você vai falar. Daí, a gente vai voltar aqui, agora sim, o treino de entonações, para você possa falar corretamente. Tendo isso, depois cada vez mais fácil. Porque daí eu vou te dar um texto simples, explicando a parte gramática, como formar frases. Daí você vai começar a testar. Até então, você já pode fazer teste. Quando você terminou a fonética, a entonações, você pode pegar qualquer texto de jornal e transforma isso usando dessa forma como eu estou utilizando, usando símbolo fonética. Pode ler para qualquer chinês, a pessoa vai cair o queixo. Tá? Essa aqui é a forma que eu trabalho.
Então, se você não fizer isso, algumas vezes, pessoas que já tentaram, eu tenho certeza, você sempre sente, puxa, a pessoa parece que entendeu, mas não entendeu de uma forma satisfatória. Não entendeu de uma forma que, olha, ele está entendendo, mas você fica balançando o cabelo. Eu acho que eu estou adivinhando o que está falando. É isso que eu vejo. Maiores pessoas que têm aprendido, até hoje, eu não consigo ver ninguém falar de uma forma com precisão para mim. Tá? Eu já tive, olha, a minha primeira turma tinha 48 pessoas. Tá? Muita gente fala, eu aprendi isso, aprendi que outro. Eu estou querendo mostrar para você o caminho é esse. Material, a gente tem. Áudio, a gente tem. Tá? Exercício, gramática, tudo para auxiliar vocês para entenderem. Uma coisa só posso falar para vocês. Basta seguir, não tem mistério nenhum. Porque eu vou preparar as pessoas pela primeira fase, segunda, a que coisa vai indo. Depois de terminar o módulo, pronto, você pode testar. Como quiser. Você pode testar procurando um chinês, tá? Pega uma frase ou pega uma poesia. Pronto. Tá? Poesia que exija que você fale de forma correta e a pessoa vai nos surpreender. Tá? Porque, na verdade, o que eu mais leio? Eu leio língua arcaicos. Eu sou taoísta. Eu leio muito línguas arcaicos. Tao Te Ching, né? Todas essas obras são feitas na língua arcaicas. Tá? Então, eu vejo essa parte, na verdade, relativamente simples para mim. Mas o que eu posso oferecer é justamente, depois de 40 anos aqui no Brasil, dessa experiência que eu tenho, eu posso apontar claramente qual é o problema de cada um de vocês. Tá? Então, se futuramente a gente tiver aula, porque para mim, também eu estou fazendo, digamos, uma pesquisa para a gente ver como que vai ficar essa parte, porque se eu for ver, futuramente a gente... Opa, aqui, ok. Então, a gente possa, que a pessoa quiser trabalhar, realmente aprender, eu preciso ter certeza o número de pessoas, tudo mais, para ver se realmente começa para mim. Tá? Por isso que eu disponho fazer essa palestra gratuitamente, não há problema nenhum. Foi um prazer conhecer todo mundo aqui, foi beleza, sem problema nenhum. Mas eu quero deixar claro, aprender chinês não é para curioso, não é para aventureiro. Tá? Isso eu quero deixar claro. Tá? Então, se a pessoa que falar, olha, o que eu falei, ou você tiver dúvida, você pode perguntar à vontade. Tá? Nessa área, eu posso falar. Tá? Vai ser muito difícil você perguntar uma coisa que eu não estou familiarizado, porque eu trabalho isso de mais 20 anos, na época. Ok? Agora, vou deixar um tempo livre para o pessoal fazer pergunta, o que seja. Por favor. Alguém queira perguntar alguma coisa? Ativa seu som, levantar a mão, por favor. Ninguém? Por favor. Então, professor, depois para eu manter o idioma, Sim, por exemplo, a maioria dos materiais, Sim. eu acho que todos, sim, eu só tive acesso a esse outro método quando eu cheguei à página do professor. sim, Eles vão colocar lá em inglês, né? A maioria dos materiais são em sim, sim, inglês, é o ideograma e sim. vou usar o termo, o bendito pinim baixo. Aí Sim, sim. eu estive com o professor, vou ser conciso, para não ocupar, sei lá, quantos anos seja que eu esteja no curso do professor. Aí vou manter, né, o meu mandarim, melhorá-lo, e aí Sim. tudo que eu tiver acesso, né, vai estar o danado do pinim lá embaixo. O que o senhor Tá. me fala a Ótimo. respeito Pois que eu falei disso? logo de começo. Hoje, com todas as ferramentas que tem, isso não seria mais problema. Por exemplo, você está familiarizado com o PIN. O que eu vou pedir? Em cima ou embaixo, qualquer lugar perto do PIN, daquele conjunto, você coloca o SUI, para você começar a fazer uma mudança, transferir, conhecer bem. Tá? Porque você já tem uma base, não vai ser problema. Vai passar para o lado. Agora, a aula vai tornar-se interessante, porque, na verdade, foi meio que, de repente, surgiu uma ideia e que eu falo que não.
Vou fazer essa palestra e ver se realmente isso vai ficar viável, tá? Para mim, por enquanto, não tem nenhuma coisa que me prende, tá? Apenas uma puramente, né, para nós conhecer sem problema nenhum. Porque eu acho que coisa vai ficar tão... Hoje, quem quer aprender língua, né? Você tem muitas ferramentas. Porque eu não vou simplesmente seguir assim que está no livro, tá? Porque hoje a minha visão é outra. Por causa dessas mudanças que temos, é outra. Porque eu vou passar a básico para vocês, né? Por exemplo, como que funciona a parte gramatical em chinês. Você tenta o básico, daí eu já vou começar a jogar exercício para vocês fazerem. Aí, vamos supor que alguém de vocês, olha, eu tenho uma entrevista amanhã com uma empresa chinesa. Traga frases, sem problema nenhum. Traz para cá, eu vou pegar esse material, aproveitando o material que tem, e já vou explicar mais outras coisas acima da parte gramática. Por que ele usou dessa forma, por que ele usou outra? Porque seja, olha, eu estudei até, terminei o ginásio lá em Taiwan. Tudo que depois acreditei foi por minha conta, porque eu gosto de taoísmo, então eu leio bastante isso aqui. Agora, pergunta para mim, como o chinês aprende a gramática? Não precisa. Não para aprendermos a gramática. Como que a gente faz para melhorar a redação? Semanalmente, professor, a gente chama uma redação semanal. 周记, 周é semana, ji é anotações, tá? Então, é como se você vai tendo fazer uma redação semanal. Daí, você vai começar a fazer isso e o professor vai falar para você, não, aqui você está trocando a ordem, ou aqui você está isso aqui. Porque se você, baseando depois da parte gramática que eu passei para vocês, torna-se fácil, porque ele não vai fugir disso. Ele não vai fugir, por exemplo, sujeito, verbo, objeto. Não vai fugir disso. E se fosse tempo passado? Colocou ontem. Se fosse futuro, 3 dias depois. 3 dias depois, eu vou, como fazer? Eu ir amanhã. Você já fala que eu vou amanhã. Eu ir ontem. Porque vocês entenderam. Então, o chinês, na verdade, gramaticalmente falando, é muito mais simples. Aí você falou, 3 anos atrás, eu fiz uma coisa, tá? Então, coloquei 3 anos atrás, eu fiz algo. Acabou. Simplesmente assim. Por isso que muita gente, quando que o sistema que ensinam, realmente, talvez a pessoa não teve tantos contatos com ocidentais, isso torna-se difícil, ele quer passar a ideia para pessoas ocidentais, torna-se difícil entender. Para mim, que eu estou aqui há 40 anos, eu consigo traçar uma linha para vocês seguirem e vai estar tranquilo. Não vai ter mistério para mim. Porque, para mim, é muito simples. É simplesmente você colocar... E outra coisa, são dicas. Por exemplo, daqui é tudo do menor para grande. O chinês é tudo ao contrário. Né? Da grande, por exemplo, você vai mandar uma carta para a China. Então, você tem que falar primeiro a China. Aqui no Brasil é diferente. Eu vou mandar para a rua tal, número tal, cidade de tal, bairro de tal, aí estado de tal, depois a China. A China é tudo ao contrário. China, província, bairro, aí até o final, sabe? Então, são costumes só, não tem nada que preocupar. Então, quando cada um começar a trazer uma frase para cá, um texto para cá, eu vou adicionar isso no meio das aulas que vocês vão assimilar bem tranquilo. Porque com isso é a prática que realmente vai acontecer no seu dia a dia. Você pegou um texto, eu que preciso fazer um repórter, será qualquer coisa. Coloca aqui. E a gente pode usar isso como material. Essa aqui é a ideia que eu começar a pensar aqui agora. É diferente. Hoje, quem quer aprender língua, você tem que estar primeiro ciente. Né? Lógico, se você não tem persistência, você não tem disciplina, especialmente uma língua como o chinês, sem chance. Por favor, retire. Você está perdendo o seu tempo. Para ser sincero, isso. Tá? Porque chinês realmente é uma das línguas mais difíceis do mundo.
Por quê? Além de você tem essa complicação, aprender a fonética, entonações, e a escrita. Escrita é basicamente um curso de desenho. Mas você sabe que eu sou tão detalhista que quando eu ensino a escrita, eu ensino junto à sequência. Eu não sei se outras pessoas ensinam, mas eu faço questão disso aqui, porque toda escrita você tem a sequência, e eu posso até passar depois, tem site, que qualquer palavra ele vai mostrar como deve ser corrigido. Deixa eu mostrar para você o trabalho dos meus alunos na época. Aqui, ó. Tem, essa aqui foi a Malene, pronto. Aqui, tá? Então, vamos deixar compartilhar isso aqui para vocês. Share screen. Aqui está, pronto. É a escrita dele, dela, na época aqui, ó. Ó. Você vê, ó, ela escreveu tudo isso aqui. 我非常喜欢中国文化. Você viu? Aqui não tem nenhum símbolo, porque eu sei ler. Percebeu? Então, se você não passou pelo treino de entonações, como você vai conseguir ler? Aqui não tem nenhum símbolo. Ah, como você sabe? Eu fico admirando? Não é. Aqui, ó. Por que ele está pulando sozinho? Acho que é aqui um GIF que está. Tá bom. Aqui, ó. 我要好好学习啊. Eu preciso aprender direito. Esse aqui é o título que ela quer. 我非常喜欢中国文化，所以, opa, ele fica pulando, cara. Deixa eu ver aqui. 所以我决定到São Paulo. Por isso que eu decidi ir para o São Paulo. É a história do Malene na época. Ela veio para aprender chinês comigo e aprendeu até algum ditado, tudo mais. Aqui, ó. Essa é uma escrita dela. Essa aqui é a forma. Ó, ela não precisa nem escrever o fonético aqui. Ou seja, enquanto você não passou pelo fonética, como você vai chegar nesse nível? É como eu falei, aprender chinês é como construir uma casa. Você tem que começar pelo tijolo, passando um por um, até chegar no resultado final. Tá? Uma coisa eu posso falar para você, você não tem nada a se preocupar, porque qualquer tipo de problema na língua chinesa, que seja, tá? Seja gramatical, seja fonética, seja entonações, eu tenho tudo dicas certinho, feito para brasileiro, para você tentar isso em geral. Tá? Mais alguma pergunta? Por favor, à vontade. A pronúncia do mandarim de Taiwan e da China tem muita diferença. Olha, a pronúncia é igual. Agora, o costume é diferente. Ele costuma, por exemplo, o pessoal da China gosta de usar no final. Mas, para nós, por exemplo, para quem aprendeu a forma que ensino, é difícil? Não é. É só você acrescentar essa partícula no final. É super, enquanto a gente fala só livro. Ele gosta de usar no final. É costume do uso do pessoal de lá, tá? De uma forma geral, não impeça a você entender, tá? E outra coisa, quem sabe o tradicional é fácil de entender simplificado. Quem entende simplificado torna-se meio complicado aprender o tradicional. Isso eu falo. É a mesma coisa, é como fosse quem toca erudita, música erudita, pegar popular é mais fácil. Uma popular, uma erudita é muito mais difícil. Mais alguma coisa? Professor, Sim. é que tem algumas palavras assim que tem dois tons na mesma palavra. E aí o segundo tom ele acaba mudando. E quando Sim. é que eu sei se o segundo tom muda? Eu sempre tive dúvida nisso. Tá, isso. Por exemplo, eu já te falo, por isso que eu falo. Pode perguntar qualquer coisa sobre o chinês desse ponto. A palavra não. A palavra não pode assumir segunda como a quarta. Vai seguir uma regra que nenhum livro fala sobre isso, que eu chamo de a regra de contraste. Por exemplo, eu falo que não está bem, eu uso o quarto. 不好, não está bem. Aí você fala, não, mas não podia ser pu. Tenta ler 不好, é difícil para falar, não dá contraste. Tá? Então, torna-se complicado. Agora, pu
Pupi, não precisa. Pupi, ele virou segunda. Por quê? O pi é a quarta. Só por causa disso. Por isso que eu vejo. Qualquer dúvida que você tenha, eu já tenho tudo organizado, eu vou dar a dica na hora certa. E você vai conseguir entender. Depois eu até colocar uma fórmula. Quando ele está na quarta ou na segunda, ele vai virar qual som. É só seguir que não tem erro. Mais alguma coisa? Posso de novo, professor? Por favor. Professor, a partir do momento que eu vi que eu não conhecia, né, essa forma de aprendizado dessa forma, Sim. eu fui na internet e procurei de tudo. E aí eu Sim. compreendi, não é porque eu estou na frente de ti, não, Sim. que é o caminho mesmo adequado para você chegar igual a questão da pronúncia, tudo, Sim. né? Não é porque eu estou na frente do professor, não. Ao Sim. contrário dos 99% que segue o Penin por questões de mercado, sei lá o quê. Sim. Tá, agora direto ao assunto. Sim. Eu ou qualquer dos meus colegas aí, Sim. tanto até mesmo para trabalho, se for, se você provar, eu estou no meu 8º idioma, tá? Tá. Se você provar que você sabe falar o idioma, escrever o Sim. idioma, Sim. pouco importa você ter a prova de proficiência dele, entendeu? Porque Sim. até, ou seja, o teu entrevistador vai ver se você Sim. sabe não um mero papel que Sim, você sim, pode sim. treinar durante 6 meses lá e conseguir aquele nível. Tá, mas mesmo assim, É. ou seja, está declarado que esse é o método para se fazer. Essas provas de HSK, Sim. etc., elas tendem para o Penin ou não? Sim. Olha, infelizmente, a prova foi feita pela China continental, pelo governo, ele usa um PIN. O que eu estou propondo? Na verdade, eu quero que o pessoal aprenda, consegue falar e deixar o chinês cair o queixo, tá? Que não está acontecendo isso, tá? Eu posso te garanto. O pessoal fala, quem já tentou sabe o que eu estou falando. E o pessoal falou mais, ele, sabe? Você percebeu que ele não ficou 100% satisfeito. Ele acha que não, você está falando mais, não é aquele chinês que ele espera, tá? Em primeiro lugar, é isso. Então, só que eu não vejo problema. Quando você souber realmente, porque no final o que vale vai ser ideograma. Por exemplo, na prova, vai ser ideograma. Esquece o que tal seja PIN, você vê, eu leio o texto sem nada do lado. Então, não é problema. O que eu ajudar é você conseguir falar corretamente, entender a gramática certa, de forma correta, na hora de prova. Não há problema nenhum. Tá? Eu até baixei alguma coisa para mim, é super fácil. Nossa, que eu lá. Tá? Eu acho, e outra coisa, eu acho que eles estão usando de uma forma. Como que falo? Alguém já esteve na China ou em Taiwan? Alguém? Por favor, levanta a mão. Alguém? Não, ninguém? Ah, tá bom. Aí fica difícil, tá? Porque eu espero que vão conhecer 2 lugares, tá? Porque, na verdade, a questão de Pinyin, na verdade, como você falou, é uma questão política. A China hoje é desse tamanho, tá? Isso aqui, eu quero deixar bem claro, não estou aqui para discutir a política, tá? Eu não tenho, eu detesto, tá? Eu não tenho interesse pela política, não quero nem saber sobre isso. Como eu nasci em Taiwan, eu recebi a cultura chinesa tradicional, então eu procuro divulgar isso dessa forma, porque eu sei, o que me importa é resultado, tá? Quem aprendeu, comprova, tá? Quem me conhece, eu sou acupunturista, tá? Conhece meu site, veja quanto depois me serve. Eu tenho uma mania, tudo que eu faço, eu comprovo. Seja no acupuntura, seja em tai chi, seja em qualquer área que eu toco, que eu mexo, eu comprovo. Simplesmente é assim. Tá? Pode trazer o que você quiser, de dúvida, que eu te respondo da forma que eu estou explicando para vocês. Tá? Então, exatamente isso. Acho que, inclusive, conforme o módulo vai mudando, a gente vai aumentar conversação, né? Porque você tem que começar do zero, né? Começar a base, consegue identificar entonações, falar corretamente, depois começar a juntar seu vocabulário, qualquer língua. Você vai ter que passar por isso aqui. Depois começar a formar frases pequenas, depois chegar mais para frente, é conversação. Tá? A aula estamos fazendo o quê? Conversação.
vocês vão perguntar uma coisa para mim, eu vou falar para você, não, essa frase não está legal. Por que não está legal? Eu vou explicar, tá? Então, vai treinar tudo isso para você ficar realmente hábil, consegue falar, entender, tá? E a escrita é uma coisa que fica a parte de cada um, porque eu não tenho como, se você não quer escrever, eu não tenho como fazer, tá? É uma coisa que... Ah, tá. Concordou. Muito bem, tá? Mais alguma coisa? Professor, eu vou falar um Fala. pouquinho, professor. Pois não. Então, para quem não me conhece, né, eu conheço o professor, eu estudei japonês, né, então o kanji, ele é muito similar ao Chugokugo, ou seja, o chinês, mas a pronúncia eu estou vendo que é realmente totalmente diferente, e com esse método que o professor está fazendo, acho que vai ser bem melhor, né, porque eu entendo como japonês também, que às vezes estudando com Romaji, eles também têm muita dificuldade de entender. E aí a pergunta que eu faço é se esse Zhongwen, né, que é chinês que fala, né, esse Naka Ibo. One. Ah, tá. Exato. Se dá para entender a China do Sul, o povo do Sul, do Sul, do Norte. Cada lugar tem a seu sotaque. Tem um O que eu sotaque, estou né? ensinando, lembrando, Tá, né? considerando, em China chama Putonghua, em Taiwan chama Guoyu, ou seja, oficial, tá? Certo. E o padrão, não importa qualquer província, seja, você deve aprender dessa forma. Portanto, a pronúncia que eu utilizo é o padronizado, que você seja indo para a China, Taiwan, tá? Se a pessoa fala diferente, porque eles têm sotaque taiwanês, isso é comum. Como o pessoal de Hong Kong fala mandarim, que tem um sotaque, sabe, muito carregado. Mas não por isso que a sua fala vai ser afetada, porque o pessoal vão perceber que você está falando muito correto. Não se preocupa. Tanto na China do Norte quanto do Sul, vai ser perfeitamente compreensível com esse mandarim unificado, né, que o professor ensina. Isso. Porque, bom, a China, na verdade, usa simplificado, né? E a pessoa fala tradicional, na verdade, é a tradicional. Só para falar um pouquinho da ideograma. Por exemplo, o amor, Ai. em tradicional, você tem esse meio, representa coração. Como o comunista é camarada, ele vira amigo. Então, sabe, para mim, simplificado, mutilaram a ideograma chinês. Perdeu o sentido. Tá? Para mim é isso. Que nem o rosto, o macarrão, tem a mesma palavra. Em chinês tradicional, não é a mesma palavra. Tá? Tá bom. Coloquei muito alto. Aqui, ó. Tá, então, deixa eu apagar aqui. Amor, você tem coração no meio. Tá? Enquanto o simplificado tem camarada, tem amigo. Então, sabe, é questão de política, regime, eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas, digamos, tá? Porque hoje, você usando o Google Tradutor, você pode converter um para o outro, ficar o crédito de cada um. Isso, eu acho que é a opção de cada um, ok? Bom, então, pessoal, é isso aí, tá? Hoje foi legal de ter conhecido vocês, tá? E a pessoa que tivesse realmente interesse, por favor, mande, né? Se apresenta, se mostra, né? Sobre o seu interesse de querer fazer. Daí eu vou, tá? Verificar o número de pessoas para a gente determinar a questão de valor. Quanto mais gente, o valor seria mais reduzido. Minha ideia inicial seria isso. Porque, senão, para mim, se fosse poucas pessoas, torna-se alto, para você não compensa, e muito menos para mim também. A coisa é bem simples. Tá? Então, a gente vai, depois daí, a gente vai fazer uma estatística, né? Olha, eu estou interessado, eu quero fazer, e eu ver o número de pessoas para estabelecer essa questão de valor, porque vai depender do número de pessoas para a gente poder fazer isso, ok? Mais alguma dúvida queira perguntar? Não? Tá? Muita gente ficou meio escondido, tá? Tudo bem, mas espero que esse esclarecimento foi suficiente para você entender como devemos fazer para realmente aprender, tá? Eu falo, é comprovado, tá? Depois de um módulo,
pode fazer o teste. Pode fazer o teste, tenta falar com o chinês, vocês vão ver como que a pessoa começa a se surpreender, ouvir você falando. Porque até então, o pessoal está falando, tá bom, né? Por uma questão de educação pessoal, especialmente de chinês, faz isso. Quando ele faz, tá bom, ok, that's ok, no problem. Vai deixando isso aqui, tá? Mas que surpreender, falar corretamente, usando esse método que eu estou ensinando, é garantido, ok? Bom, se a pessoa não tem mais dúvida, agradeço a participação de todo mundo, tá? Depois a gente fala pelo WhatsApp, se manifestam, tá? Para a gente ver a data, né? Talvez inicialmente eu estava pensando fazer para o ano que vem, porque não sei, tá? Como eu falei, isso é uma ideia que surgiu e eu não decidi exatamente o que eu vou fazer ainda, vai depender justamente do número de participação de pessoas interessadas. Porque, como eu falei, quando eu estava ensinando na forma presencial, 20 anos atrás, primeira turma, 48 pessoas. Passou 2 semanas, caiu para metade. Então, torna-se difícil. Para mim, não valeria a pena. Tá? Então, hoje estou fazendo essa palestra para você gratuita, mas para mim será um leve investimento só para conhecer o mercado, se vale a pena ou não. Para mim é simplesmente assim. Porque se você entrar no meu site, você vai me conhecer, que eu sou acupunturista, eu tenho atividade bastante tensa. Nesse sábado, eu vou ser entrevistado pelo Rede TV, falando de acupuntura e falando sobre o Tai Chi, benefícios para a saúde. Ok? Então, é isso aí, tá? Obrigado pela participação e qualquer coisa a gente conversa pelo WhatsApp para ver né, se a pessoa tem interesse ou não realmente em seguir, aprender com o método que eu uso, ok? Obrigado pela participação. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite a pessoal. todos. Tchau. Tá, até Professor. logo. Obrigado.